Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Fator X, um canal dedicado às histórias em quadrinhos dos X-Men, mas também às suas adaptações para cinema e desenhos animados. E queria, como primeiro vídeo do canal, começar apresentando um top 10 com aquelas que eu considero as melhores histórias dos X-Men. Queria começar da décima e para a primeira, como é de praxe. E vou falar pouco de cada uma dessas histórias, mas pretendo em algum outro momento gravar um vídeo específico de cada uma delas. Para mim, décima melhor história dos X-Men está aqui nessa coleção, uma coleção que a Panini lançou recentemente. Essa é a capa da revista que eu quero falar, e existem outras capas dessa versão da equipe, porque a Panini faz compilações, né? Ela publica na mesma revista vários dos títulos americanos, ao invés de colocar cada uma das revistas em um título. E a história, para mim, que vale a décima posição é a dessa equipe aqui. É Fabulosos X-Men, né? Em inglês Uncanny X-Men, que a tradução correta seria tipo algo como Estranhos X-Men, volume 4, é depois das Guerras Secretas 2015, e apresenta um grupo liderado pelo Magneto, com inclusive o Dente Sabre como membro, o Arcanjo, Psylocke e Monet. É uma equipe razoavelmente violenta, mas com uma justificativa importante, porque os X-Men estão num momento muito difícil. Os mutantes estão num momento muito difícil e tem justificativa toda essa violência da equipe. Recomendo muito, mas já aviso, ela infelizmente tem um final um pouco fraco, essa fase. Ela termina num evento, esse evento Inumanos vs X-Men, que saiu nessa revista Universo Marvel, e que é um evento um pouco mais fraco, destoa da qualidade da equipe. Quem lê a série toda como eu li, vai essa revista X-Men da Panini até o número 19, vai perceber que a partir de um outro evento antes desse, de guerras apocalípticas, a equipe começa já a ruir. Mas isso é parte da preparação do final do título. É normal que isso aconteça porque eles sabiam que iam encerrar aquela revista e eles começam a mostrar algumas rusgas entre os personagens e tudo situações que foram plantadas ao longo das histórias deles. Então não é artificial para nós. Ruim mesmo é Inumanos vs X-Men, que é a conclusão de tudo. É a conclusão de todos os títulos, inclusive, que saíram nesse mix. Novíssimos X-Men, Extraordinários X-Men também, que são revistas um pouco mais fracas e que não estão no top 10. Nona melhor revista dos X-Men, nona melhor história, arco, Massacre X-Men, 1996 nos Estados Unidos, no Brasil já quase em 2000 foi publicada. Um arco grande, envolvendo várias revistas mutantes, e a partir, no seu final, nos seus meses finais, envolve os outros heróis do universo Marvel. É uma história muito interessante que é, para mim, a culminância da existência de um personagem, o personagem Lucas Bishop, um personagem extremamente importante para os X-Men, um viajante no tempo que surgiu 3, 4 anos atrás nas revistas mutantes e que tem sua missão concretizada em Massacre. Não vou falar mais disso porque Massacre precisa ter seu vídeo próprio para ser explicada, mas ela é a nona melhor história dos X-Men, não a terceira, a quarta também, como essa que é a décima aqui, que é Os Fabulosos X-Men volume 4, por conta do seu final. E por quê? Porque ela vai crescendo, criando uma série de situações e você fica cada vez mais angustiado esperando a solução e de repente ela acaba. Assim, do nada, por conta de uma necessidade que a Marvel tinha diante da sua falência de reiniciar a cronologia de seus outros heróis que não eram mutantes e que não vendiam tanto, que eram os Vingadores, o Quarteto Fantástico, o Hulk e os heróis que fazem parte dos Vingadores, e para isso o final de Massacre é um final que não envolve todos os mutantes, mas envolve todo o universo Marvel, mas acaba sendo muito fraco e destoa um pouco do começo da saga, por isso ela está em nona posição. A oitava posição são os novos X-Men do Grant Morrison. Grant Morrison, um roteirista inglês muito bom. Começa aqui em De Extinção, depois vai para Imperial. Essas duas existem em capa dura, mas você pode encontrar os outros títulos nessa capa cartão da Panini. Aqui Rebelião no Instituto Xavier, depois Novos Mundos, Planeta X e por último Ecos do Amanhã. Você consegue lê-las individualmente, mas quando você chegar em Ecos do Amanhã, se você leu todas as outras, você vai perceber muito mais da saga e ver que várias coisas que você pode até ter achado que não eram tão boas quando você leu na história original, no final, na conclusão, fazem todo sentido e tem motivo. Sétima melhor história dos X-Men
X-Men Atração Fatal, uma história que, inclusive, é como um massacre, não é uma história só dos X-Men, é uma história que envolve vários personagens, vários títulos, um crossover das revistas mutantes. Ela é marcada por essa cena aqui, tem a ver com o Wolverine tendo seu esqueleto de adamantio arrancado. Essa cena é muito, muito importante, mas também ela é o que planta todas as sementes para o massacre. Só que, como ela tem uma conclusão melhor, ela é fechadinha em si mesma, eu considero ela inclusive melhor que a própria revista do Massacre, que é a própria Saga Massacre. Você pode encontrar ela no Mercado Livre ou em qualquer outro site que venda produtos usados, porque ela está fora de catálogo, em 3 edições assim com esse nome, X-Men Atração Fatal, mas aqui estão encadernadas histórias dos X-Men, do X-Factor, do Excalibur e da revista Fabulosos X-Men. Bom, sexta melhor revista dos X-Men, sexta melhor história dos X-Men, X-Men, A Era do Apocalipse, uma saga, essa é a número 6, né? Foi saída em 6, foi lançada em 6 volumes assim pela Panini recentemente, mas na época saiu nas revistinhas mensais mesmo, esse é o primeiro volume, tá? É uma história, um desses eventos onde todas as revistas se interligam, no caso todas as revistas mutantes, mas aqui você encontra também a versão dos Vingadores e de vários outros personagens da Marvel dos anos 90. É uma história onde um evento que ocorre antes do que está compilado aqui, uma viagem no tempo, muda todo o passado e a nova realidade é uma realidade distópica, não um futuro porque é no tempo presente, mas é o equivalente àqueles futuros estilo Mad Max e ela é muito bem construída. Infelizmente, essas 6 edições não mostram o evento que altera tudo. Ele está numa outra saga chamada Busca por Legião, que não foi encadernada em português. Em português você só encontra ela nas revistas Fabulosos X-Men número 17 e a revista X-Men formatinho mais ou menos a partir do número 100. Não tenho certeza da numeração. Bom, essa era a sexta melhor revista. A quinta, X-Men Programa de Extermínio, que é inclusive um passaporte para a quarta melhor história dos X-Men que eu vou falar agora. Eu acho até que elas poderiam estar encadernadas juntas, mas como estão encadernadas separadas, elas têm local diferente nesse vídeo. Programa de Extermínio é um dos primeiros grandes eventos reunindo todas as equipes mutantes. Já existiram outros antes disso, Inferno, A Queda dos Mutantes e um outro que também está no top 10, mas esse é o de maior importância porque ele reúne os X-Men separados, eles até então estavam separados pelo mundo, e as equipes mutantes que também não atuavam juntas, pela primeira vez depois de muito tempo numa única grande saga, e fruto disso vão surgir os X-Men dos anos 90, que eram X-Men que pareciam mais super-heróis. Porque antes os X-Men era uma coisa mais underground, que você pode até ver nessa fase do Grant Morrison, apesar de ser lá dos anos 2000 e tanto, já da segunda década de 2000, os X-Men voltando até ser um pouco underground, mas aqui é a gestação dos X-Men como super-heróis, mais parecido com algo tipo os Vingadores ou o Quarteto Fantástico. E é um evento que reúne todas as equipes mutantes depois de muito tempo. E as equipes mutantes que seriam as equipes mutantes mais importantes dos anos 90, e não as clássicas, os Novos Mutantes e Excalibur, mas aqui você vai ver os Novos Mutantes, mas já virando X-Force, o X-Factor já em transição para depois voltar a se fundir aos X-Men e surgir depois disso um novo X-Factor. Tá. Bom, quarta melhor história dos X-Men, Gênese Mutante, encadernado nesses 2 volumes. Ela é a quarta melhor história, mas essa revista aqui tem essas 4 capas que juntas formam um pôster. A original, X-Men volume 2, número 1, nos Estados Unidos, é até hoje a revista mais vendida do mundo. E é uma revista dos X-Men, nunca foi adaptada para o cinema. Que tem os X-Men, o X-Factor e os X-Men se fundindo, voltando a ser uma equipe só, os X-Men, e voltando a agir como super-heróis. O Magneto também voltando ao seu papel de vilão clássico, ele estava com os X-Men até um pouco antes disso. E essa, para mim, é a quarta melhor história dos X-Men. Aqui dentro você encontra histórias de antes deles se fundirem, que também são muito boas. E eu queria citar mais uma, mas que não está nessa posição, nem está no top 2, mas Os Heróis Mais Poderosos da Marvel Professor X encaderna a saga da Ilha Muir, que é uma saga que falta aqui, que deveria estar mais ou menos entre o volume 1 e 2, mas que não foi feito. O volume 1, até certa parte, mostra os X-Men antes do X-Factor voltar a fazer parte dos X-Men,
E o volume 2 já mostra eles todos juntos, inclusive faz revelações importantíssimas sobre o passado do Wolverine. É uma história dos X-Men, poderia estar muito bem no top 10 do Wolverine. Mas no meio, como as duas equipes, o X-Factor e os X-Men, voltam a ser uma equipe, só está aqui nessa revista e ela não é encadernada junto. Só que não é uma história da mesma qualidade de Gênese Mutante. Por isso ela nem está no top 10, mas eu gostaria de recomendá-la para quem for ler Gênese Mutante, também procurar Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X, e ler a saga da Ilha Muir. Terceira melhor história dos X-Men. X-Men Massacre de Mutantes. Traço de John Romita Jr., uma história incrível. Uma dessas histórias dos X-Men centradas no preconceito. Nesse caso, quem está massacrando os mutantes são outros mutantes, mas tem um viés nazista, eugênico, porque o mandante do crime é um personagem que quer limpar a raça mutante. Não vou falar muito disso porque essa, como todas as outras, vai em algum momento ter um vídeo do canal. E é um desses eventos muito bem construídos, como os outros que eu falei, onde você lê a história dos X-Men, que mostra os X-Men tentando impedir um massacre. Quando você lê a história do X-Factor, que saiu no mesmo mês, ela casa perfeitamente com a história dos X-Men, a ponto do Wolverine, na história dos X-Men, sentiu o cheiro de personagens, sentiu o cheiro de uma pessoa e falou, eu conheço esse cheiro. Na revista X-Factor você vê que meio do lado dele estava passando o Ciclope que ele conhece, é esse cheiro que ele sentiu na revista que saiu no mês passado, mas que aqui está encadernada juntinha. Os Novos Mutantes aparecem nessa revista, se não me engano, nessa edição a gente vê eles atravessando o buraco que foi feito na história Massacre de Mutantes dos X-Men. Então, ou na história X-Factor, se não me engano, do X-Factor, mas ligado ao Massacre de Mutantes, uma rajada do Ciclope. Então elas são interligadas mesmo, muito bem editadas. É uma história interessante e que ele já foi apresentado como grande inimigo Wolverine antes disso, mas que consolida a rivalidade para os fãs de X-Men, a rivalidade entre Wolverine e Dentes de Sabre. Dentes de Sabre depois vai ter sua origem melhor desenvolvida na revista revista própria do Wolverine. E também ela planta sementes para a saga Inferno, que é uma saga muito boa, mas que para mim não figura no top 10, Massacre de Mutantes é muito melhor. Segunda melhor história dos X-Men. Muitas pessoas consideram a primeira, eu não, e vocês vão entender quando eu explicar dizendo a primeira. A Saga da Fênix Negra. A Saga da Fênix Negra já foi adaptada 2 vezes para o cinema. Você pode vê-la, você pode reconhecê-la em X-Men Confronto Final, com a formação original dos X-Men no cinema da Fox, e depois, agora no último filme dos X-Men, X-Men Fênix Negra, também é a saga da Fênix Negra de novo, uma história incrível, uma história onde nós vemos sobre a corrupção, sobre o poder trazer corrupção, mas também nós vemos uma grande aula sobre humanidade e as decisões que a Jean Grey toma para não colocar os próprios amigos e seu amor, o Ciclope, em risco. É uma história muito conhecida, mas mesmo assim, como eu vou gravar um vídeo, não vou falar muito dela aqui. Ela é uma história muito boa e todos consideram um grande marco dos quadrinhos. Quando eu falar da primeira, vocês vão entender por que motivo só ela não é a primeira melhor história dos X-Men, que é a próxima que eu vou abordar. Primeira melhor história dos X-Men está encadernada aqui, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Fabulosos X-Men. Aqui tem 2 arcos, na verdade tem um arco importante que é Dias de um Futuro Esquecido, e depois tem uma Graphic Marvel, que é essa. Deus Ama, o Homem Mata. Também já foi adaptada para o cinema, apesar de ser difícil de reconhecer, ela está em X-Men 2, só que a história que se passa nessa revista foi misturada à origem do Wolverine, porque eles já planejavam fazer X-Men Origins Wolverine. Então o cara que aqui nessa história é um pastor, vira um general do exército. A história fica um pouco diferente, mas ela tem todos os elementos presentes. A história do filme X-Men 2 tem todos os elementos presentes de Deus Ama, o Homem Mata, que está encadernado nesse volume aqui, que também existe na forma de uma Graphic Marvel maior e mais fininha, publicada pela Abril. Deus Ama, o Homem Mata é sobre preconceito e sobre como o discurso religioso, que deveria ser sobre amor, sobre oferecer a outra face, sobre formar uma comunidade, pode se tornar um discurso de ódio. Também não vou me alongar muito sobre isso, porque tem que ter vídeo próprio no canal, que é um tema a ser esmiuçado com mais qualidade e tempo. Mas para mim, essa é a melhor história dos X-Men, sem sombra de dúvida. E de bônus, quem compra esse encadernado recebe também Dias de um Futuro Esquecido, que é uma história muito boa, que para mim não figura no top 10, mas é uma história dos X-Men de muita qualidade. Bom, eu encerro o vídeo por aqui, agradeço a atenção de todos, espero que aqueles que conhecem essas histórias se sintam representados com essa apresentação delas. Como eu disse, elas vão ter uma apresentação melhor
em seus vídeos individuais no canal, que eu pretendo fazer. Espero que aqueles que não concordem com essa ordem, não concordem com essas revistas, demonstrem sua discordância de forma respeitosa nos comentários. Nós estamos aqui para discutir, para debater, inclusive para mudar de opinião, mas para mim essas são as 10 melhores histórias dos X-Men por vários motivos, que só vendo os próximos vídeos vocês vão entender porque cada uma exatamente ocupa essa posição e porque que eu as considero tão boas, né? Considero cada uma delas tão boas como exemplos do que são os X-Men. Os X-Men são uma grande metáfora contra o preconceito e, para mim, esses são os melhores exemplos. Eu fico por aqui, agradeço a audiência de todos, peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, para que seus amigos possam ver o canal, para que a gente possa apresentar novos vídeos e saber, inclusive, dos anseios, dos desejos de vocês aqui nos comentários. Então, agradeço muito aí a todos que puderem curtir, compartilhar o vídeo e deixar suas opiniões. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, até o próximo vídeo.